Brasil. Meu nome é Murilo Cardoso, eu falo diretamente do Planalto Central, mais precisamente de Goiânia. E esse é o primeiro episódio do Tecnologel, onde nós vamos falar muito sobre estado da arte, das geotecnologias e mais algumas coisitas mas sobre geoprocessamento e afins. E de Terras Alencarinas, Narcélio de Sá, para falar um pouquinho sobre geotecnologias e esse mercado global, multidisciplinar que é o geoprocessamento. Beleza. E nesse primeiro episódio nós vamos falar sobre uma história de mapas salvando vidas. Além disso, nós vamos falar um pouco sobre o que é o geoprocessamento, o estado da arte, mas na nossa visão, quais os pontos mais importantes dessas geotecnologias ao longo da história até chegar no ponto atual. E nesse bloco, né, Murilo, que a gente está chamando aqui de mapas que salvam vidas, a ideia é falar um pouco sobre cases em que o geoprocessamento, as geotecnologias, a parte de mapeamento, ele foi protagonista. Então é contar um pouco de histórias já conhecidas, como por exemplo o famoso mapa do Jon Snow, da epidemia de cólera, que é um case que todo mundo que trabalha com geoprocessamento conhece, e histórias um pouco menos conhecidas, onde a gente consiga falar um pouco sobre a importância dos mapas para tomada de decisão ou para erradicação de algum tipo de doença, como é o nosso caso de hoje, que a gente tem aí essa história falando sobre a situação da polio na África, né? Mais precisamente ali na Nigéria, né? Voltando um pouquinho até chegar o problema em si, o Bill Gates, depois de deixar a Microsoft, ele teve como missão se engajar na filantropia, né? Fundando a fundação Bill e Melinda Gates, né? Melinda, que é a esposa dele. Então, a primeira grande ação dessa fundação era erradicação da polio no mundo inteiro, né? Uma doença aí que em países desenvolvidos ela praticamente sumiu com a vacinação, né? Não vamos entrar em detalhes dessa onda anti-vacinação, né? Vamos deixar isso para outro tipo de discussão. Mas o Bill Gates percebeu que na África ainda existia o Bill Gates e a equipe, é claro, né? Um grande surto de pólio. Muitas crianças, né, contraíam pólio por um simples fato de a vacina, né, não chegar até esses locais mais remotos, né? E a Nigéria, por ser um país muito precário em termos de estrutura e tudo mais, era um desses países e foi um país que ele teve mais dificuldade para conseguir vacinar 100% da população, e é aí que entra a história do mapeamento. Isso é outro nível, né? O cara faz bilhões com a empresa dele, e aí, tipo assim, chega um momento da vida que ele diz assim, vou tirar uma folga pra mim, eu vou procurar novos desafios. Aí o cara poderia fazer bilhões de coisas com os bilhões de dólares dele, mas ele vai se engajar na filantropia e pega um desafio bem simples, né? Que é simplesmente erradicar uma doença em um país inteiro. Um continente. No continente africano como um todo. E pega situações absurdamente complicadas, né? Porque você tem infraestrutura que não existia, uma infraestrutura cartográfica também que não existia, né? Que no decorrer aqui da conversa a gente vai falar um pouco sobre isso. E você tem todo o contexto das inúmeras crises humanitárias que existem no continente africano, né? Você tem diversos grupos separatistas, toda aquela bagunça que foi a divisão da África, que estava atrapalhando também dentro desse contexto, né? Então, assim, é louvável, né, essa questão da filantropia da Fundação Bill e Melinda Gates. Bom, então entrando na parte de mapeamento, o que aconteceu na Nigéria? A fundação, né, a equipe toda da Fundação Bill e Melinda Gates começou o mapeamento, a vacinação na Nigéria com base na base cartográfica que já existia, né, naquele país, e eles começaram a mapear povoados, né, a partir das dados secundários ali, os povoados que eles iriam vacinar e tudo mais. E eles perceberam que eles terminavam numa região e outra região estava voltando o surto, né? Assim, não estavam conseguindo erradicar. E aí eles foram entender, né, o que estava acontecendo. E o problema era muito simples. Quer dizer, falando agora é muito simples, né? Os mapas, principalmente da região norte da Nigéria, que é a região mais pobre ali, mais
marginalizada, eram mapas que eram da década de 50 ali, do pós-guerra. Então, eles eram muito defasados. E esse era o material que a equipe da Fundação Bill e Melinda Gates estavam utilizando. Então, naqueles mapas não haviam todos os povoados, todas as vilas, né, que são muitas vilinhas e povoados. E foi preciso utilizar de imagens de satélites atuais, né, aquilo tudo do sensoriamento remoto, fazer novos mapas cadastrais e atualizar o norte da África para que então finalmente se pudesse vacinar e erradicar de maneira satisfatória, né, chegar próximo ao 100% a polio daquele país, ou seja, uma simples, novamente entre aspas, atualização do mapa de um país foi responsável por salvar ali, por fazer com que a vacina chegasse a milhares de crianças africanas que puderam ser vacinadas. E aí o Narcério falou, né, dos grandes conflitos, os muitos conflitos da região. Infelizmente, aconteceu aquele caso que ficou muito famoso na mídia, né, do Boko Haram, né, um grupo que eu vou chamar de terrorista aqui, cada um qualifique como quiser. Eles começaram a fechar fronteiras ali, não deixar as equipes passarem para vacinar, né? Sempre que chegava uma nova leva de vacina, o Boko Haram começou a assassinar esses voluntários e tudo mais, e aí voltou uma crise humanitária na Nigéria, mas a questão da polio havia sido de fato corrigida, né, pela correção do mapa, né, as vacinas chegando a todas as pessoas, mas a questão geopolítica, a gente sabe, é muito mais complexa do que simplesmente sair do ponto A para chegar no ponto B, né? Que a gente verifica hoje naquela região do continente africano é que em 1988, por exemplo, foi quando esses esforços tiveram início, fazendo esse corte temporal, você tinha uma grande quantidade de casos e em 2019, por exemplo, você tinha pontos isolados, né? Eram casos isolados de localidades onde, por motivo A ou B, muito ligado também a essa questão sociopolítica, né? Essas questões dos conflitos, as equipes de saúde não conseguiam ir para fazer a vacinação de 100%. Mas é notável a evolução do uso do geoprocessamento do ponto A, onde você ia meio que às cegas para uma situação totalmente diferente depois desses esforços, né, de mapeamento, onde você tinha todo um planejamento operacional em que você tem uma localidade X que é próximo da Y, depois você tem como ir naquela outra localidade fazer esse processo de vacinação. Então, a infraestrutura cartográfica melhorou, né? Foi um dos pilares para a solução do problema, porque ela auxiliou na melhora da logística, na melhora do planejamento, né? Da organização dos esforços dessas equipes, né? Então, é um caso fantástico, né? Atual, porque sempre que a gente diz assim, me dá um exemplo de geotecnologias aplicada na parte de saúde, o cara vai lá para o Jon Snow, mas aí você tem toda uma evolução do uso das geotecnologias em N áreas do conhecimento, e você tem esse caso, e você tem N outros que a gente vai citar nos próximos episódios também, para mostrar o quão é importante a gente falar de cartografia e de geotecnologias. E fazendo uma ponte com isso, com esse assunto que você introduziu, né, em relação ao mercado, tem uma questão que o Bill Gates cita, que quando trouxeram esse problema para ele, pediram para ele, trouxeram, né, todo o orçamento para mapear toda aquela região da África, da Nigéria, e o orçamento era de 200 milhões de dólares. O Bill Gates fez as contas e ele falou assim que o cara tava maluco, né? Assim, nas palavras do Bill Gates é um cara que tem a linguagem despojada mesmo, tá? O cara tava maluco e pouco tempo depois ele retornou e falou assim que 200 milhões ele não ia dar, ele ia dar 400 milhões porque pelas contas dele era esse o valor que ia ser necessário para mapear toda aquela região. 400 milhões de dólares não é nenhum troco de pinga, né? 200 milhões já não era, 400 então.
Isso mostra duas coisas. Uma, o empenho, né, do Bill Gates em realizar esse trabalho bem feito, né? É assim, o cara, ele poderia simplesmente aceitar os 200 milhões, porque ele confia na equipe dele. Mas o cara é um cara que é estudioso, ele estudou tudo sobre a polio, né? A geografia da polio e tudo mais. E outra, os esplêndidos números que esse mercado movimenta, né? É só nesse exemplo que a gente quis trazer em relação ao mapa Salvam Vidas. Se a gente for esmiuçar a parte econômica, nada mais, nada menos que 400 bilhões de dólares foram investidos para se mapear uma área de um país. Ou seja, é um mercado milionário, é um mercado que cada vez está mais em ascensão, né? A gente não vê estagnar o mercado de geotecnologias, e esse é só mais um dos exemplos que a gente vai trazer aqui nesse quadro Mapa Salvando Vidas. Ainda mais com essa cotação de dólar do primeiro semestre do Brasil 2020, cara, é 1 bilhão e 800 mil reais, né? É 1 bilhão e 800 mil reais, cara. Eu duvido que tem empresa de geoprocessamento no Brasil que tem essa receita. Eu posso estar falando nada, né, daqui porque eu não pesquisei, mas 1,8 bi eu duvido muito. É muito grande. Bom, e falando em mercado, geoprocessamento, diversos tipos de mapas, a gente pode falar então um pouco sobre como essa ciência, essa técnica, essa coisa maravilhosa que é o geoprocessamento chegou aonde chegou. Como a gente chegou no momento atual. Existem casos curiosíssimos desde o início do mapeamento em si, né? Antes de virar geoprocessamento, né? Com a cartografia, com as embarcações. Isso a gente vai tratar, vamos ter programa só sobre isso, né? Então, de onde vem essa ciência? Podemos chamar isso de ciência? O que é o geoprocessamento? Existem vários conceitos, né, sobre o que seria o geoprocessamento, mas em geral são tecnologias, e aí se confunde também o geoprocessamento com geotecnologias, que são coisas próximas, mas ao mesmo tempo são diferentes, né? Mas é o processamento de dados espaciais, né? Você vai processar esses dados que, por sua vez, foram obtidos por ferramentas e instrumentos que estão dentro do ramo das geotecnologias, que são as tecnologias que são utilizados para coleta e tratamento dessa informação espacial, né? E o geoprocessamento, assim, hoje quando a gente fala em geoprocessamento, sempre vem à mente uma questão que é tipo, você tem que ter aquela questão do software que você vai utilizar. Qual é melhor, QGIS ou ArcGIS? Cara, isso é uma discussão... Não. É uma pergunta que sempre surge quando as pessoas estão começando. Eu tenho uma resposta para isso. É aquele que cabe no teu bolso e no escopo do teu projeto. Essa é a melhor resposta. É a melhor resposta, porque, por exemplo, embora eu seja muitas vezes muito relacionado à questão do QGIS, eu entendo que o QGIS pode se adequar em N situações, no âmbito profissional, pessoal e do mercado, mas às vezes, cara, a pessoa vai ter que usar um software proprietário mesmo. Então, tipo, é por isso que eu digo, é a melhor ferramenta que cabe no teu bolso e no escopo do teu projeto, que às vezes tem que ir para ferramentas muito específicas, né? E às vezes nem sempre você vai encontrar isso no open source, mas vamos falar sobre isso amplamente em outros episódios. Não vamos jogar essa batata quente hoje para isso aqui. Não. Mas hoje é livre, né? É o estado da arte e não tem linha do tempo, a gente vai ir, vai voltar, né? A gente já começou por essa questão do software, que são os dois softwares mais utilizados do mercado hoje em dia, né? Você discorda? Não. Inclusive tem números, né? Assim, se a gente falar de software aplicado para a área do geoprocessamento, software específico, né? Porque depois aí pode vir alguém e vai dizer assim, não, mas tipo, vocês vão ter que falar sobre o PostGIS, vocês vão ter que falar sobre os bancos de dados espaciais, vocês vão ter que falar sobre Python, sobre R, né? Que são ferramentas que são utilizadas também para a parte do geoprocessamento, mas assim, aplicação de SIG, hoje você pode pegar os números, você tem Google Trends, você tem toda a questão de benchmark, esses dois são os que estão correndo aí à frente, cabeçadas de diferença em relação aos demais. No espectro mais geral, mais amplo. Claro que você vai ter aquele software que é muito específico, que ele é unanimidade para um segmento específico. Aí a gente não está falando sobre isso, a gente fala no geral.
Então, quem está começando agora na graduação, com curso de geografia, engenharia ambiental, qualquer outro curso de nível superior que tem uma disciplina de geoprocessamento, ou ele começa a trabalhar com ArcGIS ou com QGIS, né? Então são as duas ferramentas que geralmente são apresentadas aí para o público e as empresas estão utilizando bastante. Você tem empresas que já vêm há anos trabalhando com ferramentas proprietárias e você tem também N empresas e instituições que estão trabalhando com QGIS. Então, assim, esses dois softwares são, de fato, os que se destacam hoje no mercado do SIG. E se eu te falar que tem universidade que está ensinando geoprocessamento com Spring? Tem também. E tipo assim, eu fui o primeiro a entrar no curso de geografia. E aí eu puxei minha irmã e meu cunhado, certo? E eles se formaram aí pertinho de você, na UFMS, né? A Universidade Federal Mato Grosso do Sul. E eles têm uma escola muito forte de Spring lá. Então ela... Hoje mesmo, conversando com ela, eu vi o computador e tinha lá o Spring instalado. Eu disse, cadê o QGIS aí? Aí ela fez, não, é porque a gente estudou Spring, a nossa formação em Spring, que também é um SIG, né, nacional, desenvolvido pelo INPE, muito robusto. A questão é que ele é menos amigável, né? Exatamente. Que os outros dois que a gente está comentando agora é extremamente poderoso, tem uma linguagem própria, que é o legal, é muito bacana. Eu cheguei a aprender um pouco de Spring, mas existe uma brincadeira que diz assim, o Spring, como tudo que é feito no Brasil, ele é muito burocrático. Então a galera se cansava, porque primeiro você tinha que setar um retângulo envolvente, a galera já não sabia o que era o retângulo envolvente. Então... ficava aquela discussão. Enquanto no outro era drag and drop, né? Você puxa o shape, joga ali, ele já mostra. No Spring não, você tem que dizer, peraí, tu vai começar a trabalhar? Vai. Então me diz aí qual é a coordenada norte mais extrema, a coordenada sul mais extrema. As extensões, né? Me dá a extensão da área que você vai estudar. Aí o cara, mas eu nem sei qual é a área que eu vou estudar ainda. Exatamente. E aí que complicava um pouco, né? Conversando com esses professores da Universidade Federal, cara, eu falo que, assim, o problema não é o software, o problema é a dificuldade de você iniciar um aluno com um software tão complexo para começar a trabalhar, né? Então, começando com QGIS, o cara já abre o primeiro shape ali, já vê o estado dele colorido, ele mexe na corzinha, o cara já se empolga, ele abre rapidinho, em 5 minutos o cara já está visualizando um arquivo vetorial ali. E isso já deixa o cara empolgado. Agora, só para começar, já tem toda aquela questão de muitos números e muitas faculdades que tem geoprocessamento. Os alunos não gostam de números, já começa fazendo um desserviço para a popularização do geoprocessamento em si e também para a carreira daquele aluno, porque quando ele entrar no mercado, ele vai perceber que o geoprocessamento é essencial para ele trabalhar. Seja da engenharia ambiental, engenharia civil, seja arquiteto, que eu tenho tido muito arquiteto procurando pelos cursos da CADGEL, geógrafo, geólogo, enfim. A gente sabe muito, tem médicos procurando por geoprocessamento. O geoprocessamento já alcançou um leque de usuários assim inimaginável. Então o cara vai precisar de geoprocessamento. Então a faculdade não empolgar, não engajar o aluno para o geoprocessamento acaba que está fazendo mais um desserviço dentro da formação desse cara pro mercado de trabalho. Não, e é interessante a gente fazer essa discussão, e eu acho que isso é tema para um episódio inteiro, a gente trazer pessoas para discutir sobre isso, sobre a formação acadêmica, né, os caminhos, como que os caminhos que a gente percorre na academia influenciam a nossa carreira profissional lá na frente e tudo mais. Porque isso é um pouco da história da geotecnologia. A gente começou a conversa em off, dizendo assim, como é que a gente saiu de um pombo levando uma câmera, né, para um CubeSat lá em cima, ou para a gente ter informação quase que em tempo real de satélite. No caso agora, 2020, coronavírus, você tem mapas quase que em tempo real da dispersão dessa doença, né? Sim. Então como que a gente saiu do negócio? O CubeSat tem dados do Brasil diários praticamente, não do Brasil inteiro, mas é a imagem do Brasil diária. Sim. E o mais interessante é que você vê até pessoas que não têm a formação acadêmica, a formação cartográfica, utilizando e conseguindo ler essa informação de forma simples. A mídia utilizando muito a questão da geoinformação
E é justamente essa discussão que a gente queria fazer hoje, nesse primeiro episódio, como que as geotecnologias saem de um ramo muito aplicado da ciência, né, muito restrito, muito nichado, para se transformar hoje numa questão que toda discussão você acaba incluindo um mapa. Me diz onde, mostra no mapa. E, tipo, ser uma ferramenta muito acessível. Abre o mapa no smartphone, né, cara? Exato, tá muito disseminado. E essa disseminação, ela é muito boa e, ao mesmo tempo, traz pra gente que é da área uma série de discussões que é tipo assim, ok, o negócio está disseminado, todo mundo conhece mais ou menos o que é o geoprocessamento. Agora você precisa explicar que também não é tão simples assim. Não é porque você tem acesso ao Google Earth que você pode abrir uma empresa de mapeamento, por exemplo. Né? Essas questões são interessantes. E quando a gente fala da academia, isso é importantíssimo porque o que você enxerga hoje tem gente saindo da formação acadêmica, em geografia, por exemplo, que é a nossa formação, e o cara se enveredou pelo bacharelado, por exemplo, que na teoria o bacharel é aquele que vai ter mais disciplinas voltado para a parte de processamento. Não foi o meu caso, eu sou licenciado, sou um licenciado que virou rato de laboratório de processamento, mas que o cara sai da formação falando mal ou dizendo que nunca aprendeu gel porque as disciplinas não eram bacanas, porque o professor não ensinava e a universidade não atualiza essa grade curricular, por exemplo. E você tem uma dificuldade em passar isso daí para os alunos, e aí o pessoal fica um pouco perdido na formação de geotecnologias. Você vê, tu vai no Twitter, nos grupos de discussão, tu vê muita gente formado com dúvidas básicas sobre o que é projeção, qual sistema de projeção eu devo usar, o que é um dado vetorial, qual é a diferença de um dado vetorial e de um raster, e o cara depois vem dizer que porque minha disciplina de cartografia não foi boa. Por que eu coloco isso? Porque as outras áreas do conhecimento estão tendo essas disciplinas e às vezes com professores de nova geração que estão trabalhando nessas tecnologias lá, ou então os caras estão correndo por fora e estão formando gente muito boa que está trabalhando no mercado em gel. Você tem o cara do TI, que consegue se especializar na parte de web mapping e vai ter que estudar banco de dados espacial, e se vai estudar banco de dados espacial vai ter que estudar minimamente o que é uma projeção, o que é um dado vetorial, o que é um dado raster, e o cara está no mercado aí, num local que um geógrafo hoje não consegue se colocar, por exemplo. E não é só por conta da questão da formação específica em computação, é porque às vezes o cara manja mesmo de geo porque, né, teve uma formação um pouquinho mais diferenciada. A gente vê muitos profissionais, eu mesmo tenho visto muito engenheiro ambiental com empresas que são focadas só em fazer georreferenciamento de imóvel rural. Então a gente acaba percebendo essa dança das cadeiras, né, dentro do mercado, que acaba sendo também do jogo, né? Afinal, eu sempre digo para as pessoas, em toda a minha vida de mercado de trabalho, eu nunca tive que mostrar nenhum diploma para ninguém. Às vezes as pessoas confundem essa fala, achando que ela é anti-educação formal e de forma alguma eu quero passar essa mensagem. Muito pelo contrário, porque eu estou sempre fazendo curso, sejam cursos rápidos, sejam cursos longos. Você saber fazer passa muito pela sua educação, pela educação de graduação, pós-graduação, curso de especialização, passa muito por isso. Mas o mercado quer que você saiba fazer. E você só sabe fazer se você estudar pra caramba, sabe? Mas então ele não quer um papel que prove que você faz. Ele quer que você faça para provar que você sabe fazer, né? Então não é um papel de formado que vai te garantir um emprego de pós-graduando ou qualquer coisa que seja. E é bem interessante porque quando você diz assim, o cara tem que saber fazer, e aí a pessoa que está terminando o curso de graduação, ele diz assim, não, mas eu sei,
Eu sei fazer aquele mapa de localização, eu sei fazer uma composição de banda de satélite, eu sei montar um mapinha assim, assim, assado. O saber fazer para o mercado é você conseguir resolver o problema do negócio dele. Exato. Não é saber apertar o botão, entendeu? É. Então, tipo assim, ó, eu aprendi a apertar os botões certos. Meu amigo, desculpa, o mercado não quer o cara que sabe apertar a ordem dos botõezinhos certos, não. Ele quer dizer o seguinte, ó, eu tô com um problema. Vou dar um exemplo, assim, a Magazine Luiza da vida. Paga nós. Para dar um nome aqui, ela tem que implantar uma nova unidade na cidade X. Onde é o melhor local? Sim, Ele já o quer que você marketing. resolva esse problema. Já o marketing hoje, que tem de profissional trabalhando com o marketing, ganhando grana e mostrando resultado, é fantástico o trabalho dessa galera, entendeu? Mas, tipo assim, é um problema, ele tem um problema. Eu quero instalar uma nova unidade minha. Onde que eu tenho que colocar? Então, tipo, isso independe, isso não é eu saber apertar os botões, tipo assim, eu tenho que ter um pensamento crítico, eu tenho que entender, eu tenho que pegar os dados, eu vou ter que analisar, eu vou fazer um geoprocessamento, vou apertar meus botões ali, mas eu tenho que estar entendendo o negócio, né? Então, o mercado, ele quer a pessoa que saiba como resolver o negócio. Então, isso é totalmente diferente você pegar um tutorial. Assim, o tutorial é muito massa, você vai lá e vai aprender, mas depois você vai ter que concatenar esses conhecimentos que você teve na sua formação formal, com a formação que você teve vendo um vídeo no YouTube, com aquele tutorial que você leu, com aquele artigo acadêmico que você acabou de estudar. É você ter essa capacidade de juntar essas coisas e dizer assim, pô, juntando isso com aquilo, mas o problema daquele cara eu tenho uma solução. E eu consigo, usando um SIG, ou então outra ferramenta computacional, a partir desse conjunto de dados que eu vou obter, ainda tem essa questão, quais são os dados que eu preciso, que isso não é padrão, não existe uma regra, uma receita sempre. Eu acompanho discussões em grupos de geoprocessamento e muitas vezes a pessoa chega tipo assim, como é que eu resolvo a situação XYZ e tipo um negócio bem detalhado e diz assim, meu amigo, não existe receita para isso. Você vai precisar analisar os dados que você tem. Esse é o teu negócio. Esse é o teu problema aí. Às vezes é muito específico. Você tem esses caminhos aqui que você pode percorrer. Mas quem vai definir como chegar lá é o profissional que está ali dentro. E é isso que a empresa quer. E é como o Murilo falou. Muitas vezes isso não está escrito no diploma da pessoa. Então o cara tem graduação, mestrado e especialização em geoprocessamento e o cara não consegue resolver o problema. E aí, às vezes, o cara que está ali com curso técnico consegue entender muito melhor os problemas espaciais do que o cara que está ali na graduação começando agora, porque ele já teve esse insight, ele já começou na frente, entendeu? Então, às vezes, esse cara, ele já resolve o problema de empresa. E o cara com graduação não resolve porque ele está tendo que aprender uma série. Exato, ele tá bitolado ali que ele vai ter que publicar os artigos dele, ele vai ter que aprender um pouquinho de um monte de coisa e acaba não conseguindo depois aplicar isso daí pro mercado. E aí é onde tá o nosso problema do geógrafo. Não só do geógrafo. Que depois reclama que tipo, não tem mercado porque tem um cara da computação que tá tomando nosso lugar. Não tem mercado porque um cara da engenharia ambiental tomou o lugar do geógrafo. E isso repercute inclusive em editais. Você vai ver edital em que não abre vaga para geógrafo porque, sei lá, quem compôs a banca disse assim, não, eu só preciso de um engenheiro para isso aqui. Marcelo, eu discordo um pouco dessa frase que a gente costuma utilizar mesmo, né? De tomou o lugar. Eu discordo porque não tomou o lugar que nunca foi seu. O cara nunca teve preparado para aquele posto, então ninguém tomou o lugar dele, porque ele não se preparou para aquela função, sabe? Então eu sempre discuto isso, esse termo tomou o lugar. O cara sei lá, de qualquer outra formação, ele viu o nicho de mercado, em vez de ficar bitolado ali no que o orientador ou alguém quer que seja falou para ele, o cara foi esperto, viu uma oportunidade de mercado e foi atrás, foi aprender e tudo mais. E na sua fala aí, eu me lembrei de algo que eu costumo falar sempre para as pessoas. A academia, ela forma pessoas para a academia, ela não forma pessoas para o mercado de trabalho. E aí sai todos os graduandos ou graduados despreparados, sem saber exatamente o que é o mercado de trabalho. A academia deixa para o estágio, né, fazer essa inserção do aluno no mercado de trabalho, o que é muito, muito, muito pouco. O aluno sai de lá, sim, com a mão na frente e outra atrás, né? E uma dessas mãos está segurando um diploma.
É bem complicado quando tu diz assim, aquele local nunca foi dele. É exatamente isso. Não tem aquele lugar marcado e dizer assim, ó, eu tô precisando de uma pessoa para trabalhar com cartografia e tem que ser um geógrafo. Não existe isso. Entendeu? Não existe esse lugar marcado para o cara depois dizer assim, não, eu sou geógrafo, então aquele lugar tem que ser meu. Não existe mais. Não, cara. O mercado, ele tá ali para dizer assim, ó, o lugar marcado aqui é do cara que resolve o meu problema hoje, entendeu? É do cara que vai sentar a bunda ali naquela cadeira e vai dizer assim, ó, não, a gente vai fazer assim, assim, assado e tá aqui, ó, solução do teu problema. Se é um geógrafo, ótimo, perfeito. Se não é, se é, sei lá, um biólogo que teve uma formação específica com geotecnologias e consegue aplicar para aquela solução, perfeito, o lugar é dele, o lugar é de quem está preparado hoje. Eu acho que a grade do geógrafo, porque algumas outras, as engenharias já tem, né? A grade do geógrafo, ela tem que incluir lógica de programação e no mínimo introdução à programação, sabe? Porque o mercado do geoprocessamento, onde está a grana de verdade, a grana mesmo, exige um conhecimento básico de programação, seja em Python, em R ou alguma outra linguagem, JavaScript, enfim. Tem que ter essas disciplinas, em detrimento de uma ou outra que, assim, sabe, tá ali pra... Nem sei pra quê, às vezes eu não gosto de falar porque eu não quero ofender nenhum tipo de pessoa ou tipo de estudo, porque cada um tem o seu valor, mas se você olhar para o mercado, imediatamente você vai notar que há uma necessidade urgente de quem trabalha com geoprocessamento saber um mínimo de programação. É perfeito, acho que a gente vai conseguir, no decorrer dos outros episódios, falar muito bem sobre isso com os casos reais. Eu, por exemplo, eu tive na minha carreira essa dificuldade, entendeu? De sair da academia, de um mestrado acadêmico, para cair dentro de uma empresa onde eu precisava, por exemplo, entender banco de dados espacial, e a gente martelava na formação teórica assim, o banco de dados espacial, ele existe. Ele é isso daqui. Bota um slide lá e tipo assim... E aí? E no final das contas, eu consigo entender minimamente como é que funciona, né? E você chegar zerado numa empresa, nem sempre a empresa vai ter aquela questão de dizer assim, vamos dar 6 meses pro cara ir desenvolvendo aqui, entendeu? Isso não existe no mercado na maior parte do tempo. Ele não vai te acolher e dizer assim, aprende aí. Então é complicado, entendeu? Existem pessoas que falam, inclusive, numa tentativa de modificar um pouco essas grades, de fato, trazer mais essas disciplinas, né, essas áreas de conhecimento, porque, de fato, assim, quem vai querer trabalhar com essa área mais aplicada do geo, ele vai ter que ter um mínimo de conhecimento. Assim, essa discussão ela é muito ampla. Mas existe também um componente que é muito interessante, que faz parte, permeia essa discussão sobre o geoprocessamento, porque você tem ali na década de 60 os primeiros SIGs. No Canadá e tudo mais, você tinha um SIG caríssimo, porque você tinha componente de hardware que tinha acabado de ser desenvolvido, e você está junto com a corrida espacial desenvolvendo computador para mandar o homem para a Lua, e ao mesmo tempo você tem uma galera dizendo, não, eu posso usar esse computador para fazer cálculos específicos e vou fazer o meu levantamento geográfico de um país inteiro, que é o Canadá, né, que é nada mais, nada menos que o segundo maior país do mundo, né, em extensão territorial. Você tem aquilo ali, você tem o hardware caríssimo, computador recém-desenvolvido, ocupando um espaço absurdo. Um monte de luz colorida. E aí, para você entender essas luzinhas piscando, você tem que trazer um cara que acabou de se formar em, sei lá, em computação no MIT, sei lá, numa universidade foda dessa, Sim. que é um profissional caro. Ou um maluco de Harvard que decidiu abandonar a faculdade para mexer com esse negócio de computador. Pois é, mas você tem que trazer um profissional caro, você usa um equipamento caro, e você vai coletar informações na década de 60 com um componente hardware muito precário comparado com o que a gente tem hoje, e gastando muito mais grana do que o que a gente gasta hoje. Então você tem um negócio que era extremamente nichado, ou seja, era o Estado investindo em gel, porque só ele tinha grana para fazer isso daí, e num nível muito amplo, né? Então, da década de 60 para os anos 2000, por exemplo, você tem o quê? O hardware ficou mais barato, ou
seja, nos anos 2000 você já tinha um computador pessoal, na década de 60 você não tinha nem essa ideia, ninguém tinha nem pensado assim, cara, um dia o cara vai ter um computador desse em casa. Talvez no final dos anos 60, numa garagem ali em Palo Alto, ou ali na galera do Homebrew Club, né? Com o Oz, depois o Steve Jobs. Esses hippies malucos, né? O Oz não, mas o Steve Jobs era um hippie doidaço, né? Que tava pensando em, tipo assim, vou pegar esse computador que é um treco e vou botar numa caixinha pequenininha e vou ligar na minha TV e vai funcionar, entendeu? E vou vender por $500. Cara, essa história é fantástica. Putz, eu adoro essa história. Fora esses malucos aí que tu falou, na década de 70, essa galera, o contexto de processamento era muito restrito. E 40 anos depois você tinha computador pessoal, a galera já desenvolvendo o Google Maps e tudo mais, então você tem num extremo um negócio caríssimo, muito focado, muito nichado dentro de universidade, dentro do estado, e nos anos 2000 ali, que já é bem próximo da gente, você tem já um começo de uma popularização, dizendo assim, ó, qualquer pessoa pode ter acesso ao mapa, qualquer pessoa pode ter acesso a uma imagem de satélite, acesso ao receptor GPS. Então qualquer pessoa podia ter já acesso a um receptor GPS. Lembrando que o GPS ele só passou a ser liberado para uso civil depois do incidente de um voo de uma empresa coreana que invadiu o espaço aéreo da União Soviética e foi abatido. Isso foi em 83, né? E nessa época os aviões não tinham acesso a um receptor GPS. Lembrando, o GPS é o sistema de posicionamento global, mas ele, como tudo que é feito nos Estados Unidos, que eles colocam como se fosse global, mas é deles, né? Porque eles acham que são o mundo, né? Então, o sistema de posicionamento global era americano e só era usado pelo exército americano. O 10º episódio da terceira temporada de Rick and Morty é exatamente uma crítica a esse americanocentrismo dos Estados Unidos, que é sensacional, cara, assim, você ri do início ao fim do episódio, que tem o presidente lá e ele fala justamente isso. Nós somos dos Estados Unidos, é como se fosse o mundo, mas não fala pra ninguém que eu falei isso. Mas é isso, então os caras tinham desenvolvido o GPS, a tecnologia era só deles, e aí depois desse incidente foi que o Ronald Reagan anunciou que o GPS ia se tornar livre para uso civil, né, por conta disso. Então, quer dizer, tem N situações que foram ocorrendo que facilitou o acesso do civil, de uma pessoa comum, a ter acesso hoje, por exemplo, cada celular do mundo tem acesso ao GPS, e aí tem acesso ao GLONASS, tem acesso ao Beidou, a pronúncia lá do sistema chinês. Então você tem uma popularização absurda das geotecnologias, que é baseada inicialmente na redução de custo de hardware. Ou seja, os equipamentos vão ficando mais baratos, e esses equipamentos eles são utilizados para tanto na obtenção dos dados, a gente está falando, por exemplo, o GPS, né, você tem uma câmera digital hoje no celular, que é um equipamento sim de obtenção de informação, que pode ser utilizado no âmbito espacial, né, você tem essa mesma câmera que está no seu celular, essa mesma tecnologia que está tão barata para estar no celular, que custa R$700, por exemplo, pegando os mais baratos, é uma tecnologia que está sendo utilizada nas câmeras de satélite. Os sensores CMOS, que é o que a gente usa no mouse, eles estão lá nos satélites. Então esse negócio foi ficando barato ao ponto de você ter a popularização disso daí. É espetacular isso, né, cara? É uma questão de escala para você tirar uma foto da pessoa que você ama aqui do seu lado, ou imagiar toda uma cidade. É a mesma tecnologia, só uma questãozinha de escala que muda tudo. É fascinante demais, cara. E é tão fácil hoje a gente pensar em como que essas tecnologias estão sendo utilizadas, que populariza as geotecnologias a um ponto absurdo. Então, como todo mundo tem acesso, qualquer pessoa consegue utilizar isso para o mercado deles, né? E cria mercados novos. Então você tem até pet shop trabalhando com geotecnologias para se saber a população do público-alvo dele que tem nos arredores. Enfim, você tem, o mercado vai se reinventando e vai usando a informação que eles têm disponível. E aí onde está outra questão, a informação espacial também se tornou muito acessível. Imagina na década de 60 você conseguir os dados que o IBGE disponibiliza hoje do censo. Dados
de população, de renda e tudo mais, que você pode aí fazer N análises espaciais. Você não tinha, né? Hoje você tem e tá ali no FTP do IBGE e você pode fazer o download. Quer dizer, você tem tudo convergindo para estar mais acessível. Então, isso vai convergindo para a popularização das geotecnologias também. E é isso, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do Tecnologel. A gente falou um pouco sobre geotecnologias e a gente está aqui passando para deixar algumas indicações. A gente comentou, citou aí durante o episódio a questão do código Bill Gates e tudo mais. A gente falou sobre algumas coisas interessantes. A gente tem aqui algumas dicas aí para você ir entre um episódio e outro do Tecnologel. Você vai procurando esses conteúdos, entendendo um pouco mais aí sobre geotecnologias ou coisas afins, ou então coisas nada a ver. Então, primeira recomendação que a gente tem aqui, que foi citado no episódio, é um episódio do Rick and Morty. Esse episódio é sensacional, né? Como toda a série. É aquilo que eu falei, né? É uma crítica a como funciona ali ao americanocentrismo dos Estados Unidos. O Rick and Morty como um todo é uma série incrível, mas esse episódio eu recomendo fortemente aí para as pessoas darem risada. A crítica social que o próprio americano faz dele é sensacional. E outra indicação que também foi citado e bastante no episódio, né, é o documentário, série... É um documentário de 3 episódios, da Netflix, o Código Bill Gates, como tá aqui na Netflix brasileira, né, em inglês tá Inside Bill Brains, Decoding Bill Gates, né, o nome da série, esse meu inglês bem enferrujado. Esse é o documentário, é o que eu tenho indicado para as pessoas, assim, eu conheço a pessoa em 5 minutos, eu tô indicando o Código Bill Gates para ela assistir. O Bill Gates é uma pessoa inspiradora de uma maneira inata, assim. O fato dele existir, você ver ele falando, te inspira a fazer coisas melhores. Então, Código Bill Gates, vai na fé, vai sem medo, que vocês não vão se arrepender de assistir esse mini documentário sobre essa personalidade, uma das pessoas mais importantes da história da humanidade, sem dúvida. Então, se você tem aí a assinatura daquele serviço de streaming vermelhinho chamado Netflix, que não está nos pagando, mas bem que pode nos pagar um pouco. A gente aceita o cash, né? Vai ter acesso aí ao documentário Código Bill Gates. É um documentário, eu também já comecei a assistir, indicação do Murilo. Fantástico os episódios, né? Tô no segundo, vou assistir ainda o último, mas é muito bacana, indico também, recomendo para todo mundo. E uma outra dica, passou pela minha timeline esses dias, eu achei muito fantástico e eu acho que combina um pouco com a nossa discussão de hoje, que é um mapa da cidade de Imola, na Itália, desenvolvido por Leonardo da Vinci, né? Um mapa que ele fez em 1502, galera. O Brasil estava comemorando 2 aninhos de descobrimento e ele foi contratado pelo Cesare Borgia. Era uma família poderosíssima na Itália e eles contrataram o Leonardo da Vinci para fazer um mapa da cidade de Imola, né? Uma cidade na época murada, né? Hoje essa parte murada é o centro antigo de Imola, e o cara fez um mapa que é extremamente preciso. Ele desenvolveu tecnologias na época para conseguir fazer esse mapeamento. Ele desenvolveu uma espécie de odômetro, ferramentas para calcular os ângulos entre as edificações. Ele fez esse mapa que foi um dos primeiros que não traziam na perspectiva. Os mapas eram feitos com visão oblíqua, onde você via a fachada dos prédios. Esse não. Esse é muito parecido com os mapas que a gente tem hoje em dia. E o Da Vinci, né, ele conseguiu desenvolver isso com uma precisão tão absurda que quando você compara o mapa de 1502 com as imagens de satélite, esse mapa se mostra extremamente preciso. Então acho muito interessante estudar um pouco, ler um pouco sobre esse caso, para a gente ver como que o cara fez isso 500 anos atrás, e o negócio assim, muito preciso ao ponto de ser comparado com produtos elaborados atualmente. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Só aqui no Tecnologel você percebe e descobre que gênios como Bill Gates e Leonardo da Vinci têm a ver também com geoprocessamento e geotecnologias. É isso que o Tecnologel quer trazer para vocês. Novidades, sair da caixinha e trazer as geotecnologias de uma maneira não vista e não mostrada. Geotecnologias com papo de bar. Hoje não teve cerveja, não teve uísque, não teve nada do tipo. Hoje eu tomei suquita. E eu fiquei na água e pipoca. Mas é isso, tipo trazer um papo entre colegas, né, para discutir um pouco. E a gente convida vocês, né, que estão ouvindo esse primeiro episódio,
que quiserem entrar em contato com Tecnologel, sugestão de pautas, qualquer feedback possível, a gente tem os nossos canais de comunicação. A gente vai passar aqui para vocês. O nosso e-mail é tecnologelpodcast@gmail.com. O nosso Twitter é o @tecnologel e nosso Instagram também é @tecnologel. Então é Tecnologel em praticamente todas as redes sociais. E tem também os nossos contatos pessoais. Você pode entrar em contato comigo pelo Twitter, é o principal canal que eu utilizo. Não estou utilizando tanto Facebook e tudo mais. Então, quer falar com o Narcélio, entrar em contato pelo Twitter, @Narcélio de Sá, né? Ou então no meu site, www.narceliodesá.com. Bom, a minha rede social que eu uso mais hoje em dia é o Instagram. Então eu vou passar para vocês o meu pessoal, que é o Nilista Ativo, Nilista com 2 Is, tá? Lá eu tô fazendo uma série agora sobre empreendedorismo na área de geotecnologias. Semanalmente eu lanço um vídeo, tá? Falando sobre isso. E posto fotos da minha sobrinha muito fofinha. Então vale muito a pena seguir meu Instagram por isso. Tem também o @acadgel, que é a minha empresa, e lá a gente também está sempre postando novidades sobre geotecnologias e tudo mais. Então vocês podem seguir esses perfis e fazer perguntas por lá também, e falar sobre o episódio número 1 do Tecnologel, com críticas, dicas, sugestões, né? Correções. Evidentemente a gente pode ter falado alguma besteira aqui, é normal. E o meu site, murilocardoso.com ou acadgel.com.br, que tem um blogzinho lá também. Só lembrando que todas essas coisas que nós dissemos aqui, os e-mails, as redes sociais, o link para acessar e ouvir o episódio, vão estar postados no narcelodesá.com, no murilocardoso.com e na acadgel.com.br, tá? Além de todas as plataformas de streaming que você vai ver nessas postagens, ok? E para deixar vocês já se preparando aí, já ansiosos para o próximo episódio de Tecnologel, nós vamos indagar se é possível ser original ainda no ramo de geotecnologias. O que é que vocês acham, né? Vamos falar disso no próximo episódio. Eu já vou me despedindo daqui de Goiânia. Um abraço, muito obrigado a você que ouviu até aqui, que está dando essa força. Compartilha com seus colegas. Vamos espalhar a palavra. Um grande abraço. Um abraço, galera. Até o próximo episódio. Wubba lubba dub dub!